Pessoal, até essa altura do tópico de longos documentos, eu já me sinto seguro para mostrar para vocês como criar o índice automático, ou como criar o Table of Content. Nesta aula eu quero mostrar para vocês uma série de coisinhas para montar esse Table of Contents, ou esse index. É preciso que nós venhamos conhecer a estrutura do mesmo com base no nosso documento e também que nós venhamos criar estilos não só para o InDesign identificar o que é um capítulo, o que é uma seção, mas estilos também para dar aparência no que vai entrar, no que seria o capítulo, ou seção, ou título, dentro do Table of Content, ou dentro do nosso index. Até agora nós aprendemos a criar algumas coisinhas bem legais, algumas coisinhas automáticas, e talvez o Table of Contents seja o the must, seja o que existe de mais incrível aqui dentro do InDesign quando falamos de coisas automáticas. Eu penso que criar uma tabela de conteúdo, ou um index automático, pode nos salvar uma quantidade de tempo gigantesca. Então, por isso que isso é tão legal, por isso que isso é tão fantástico. Tanto que se nós atualizarmos o nosso documento, adicionarmos novas páginas, o nosso index vai ser atualizado também. Então, se nós já temos ali tudo certinho, basta nós editarmos nosso documento, temos uma nova seção num documento específico, então ele vai adicionar uma nova seção. Bom, vamos por parte, pessoal. Essa aula é um pouquinho complexa e ela está no tópico essencial do InDesign porque me foi solicitado. Então, vamos agilizar isso aí. Eu vou mostrar estilos de caracteres para vocês e estilos de parágrafos. Vou mostrar mais estilos de parágrafos do que estilo de caracteres. Nós não entramos num tópico onde eu mostro para vocês como criar esses estilos de parágrafos, como criar exatamente esses estilos de caracteres. Eu vou dar uma base para vocês, eu vou mostrar como a coisa realmente funciona, mas eu quero que vocês saibam que foi me solicitado, então nós estamos aqui gravando isso para auxiliar vocês, dar uma ajuda para vocês, mostrar para vocês o que vocês querem tanto aprender, ok? Bom, eu tenho um frame de texto, como vocês podem ver aqui, TOC, Table of Content, é o que significa essa sigla aqui de TOC. Mas vejam só aqui que depois dessa sigla eu tenho título, capítulo e seção. Com base nesse documento que eu estou criando, eu vou ter o que seria um capítulo e uma seção. Eu não criei um documento tão complexo assim, porque eu tenho só 2 capítulos. E cada capítulo desse contém específicas seções. Nós sabemos que para cada documento desse nós temos apenas 2 páginas, então nós vamos ter somente uma seção. Depois eu vou criar mais uma seção, só para vocês verem como funciona o índice, toda aquela questão dele ser automático, né? Toda a seção dele receber a alteração que eu vou aplicar em um desses capítulos. Bom, aqui eu quero só mostrar para vocês o estilo da tabela, como que ela vai ficar. Se eu acessar o meu Paragraph Style, vou até jogar ele aqui do lado esquerdo, eu tenho muitos estilos de parágrafos. E um desses estilos é para o título do meu Table of Content. Na verdade, o que é o título do meu Table of Content? É aquela palavrinha, index, tabela de conteúdo. Eu penso que esse index ele não pode ser somente para livro. Essas pessoas pensam que se tem ali uma tabela de conteúdo com as numerações, então é só para livro, é só para documento similares a livro. Na verdade, você pode adicionar isso para catálogo, para qualquer outro tipo de documento. É só você usar a criatividade e aplicar isso nos seus documentos. Na verdade, o que vocês estão vendo aqui na minha tela é o que seria o estilo que vai ficar na tabela de conteúdo, no index exatamente. Não é o atributo ou o estilo de caractere que pega exatamente a coordenada do que é o nome de um capítulo ou do que é o nome de uma seção. Aqui no capítulo, nessa tabela de conteúdo, eu quero que fique dessa maneira. Vejam só que eu tenho a palavra que vai aparecer aqui seria index, né? E aqui apareceria o nome do meu capítulo desta forma, né? Tá aqui um Arial Bold com tamanho 12, só que aqui no nome da minha seção eu quero uma fonte mais leve. Da mesma forma estou usando o Arial, só que regular com tamanho 11. Essa é a aparência do meu Table of Content. É claro que eu tenho o que seria a numeração. Vai aparecer a numeração logo depois
dessa entrada. Já explico para vocês por que eu estou falando em entrada. Só que aqui eu tenho o que seria um estilo de caractere, número. Meu número vai aparecer também em Arial, só que com itálico e tamanho 10, ok? Bom, posso deletar isso aqui. Agora é só nós construirmos o nosso Table of Contents. Deixa eu só colocar um pouquinho de água na boca de vocês para vocês verem o que vai acontecer. Vou criar um frame do tamanho do que eu imagino, dependendo do layout que você for criar, você vai criar o seu index ali de um tamanho específico. Eu já criei um frame aqui. Acesso o menu Layout, nós temos aqui o item chamado Table of Contents. A coisa é tão complexa que nós precisamos até de um menu para isso, só para isso. Já salvei um estilo aqui, né? Se você abrir isso pela primeira vez vai estar como default. Então tenho aqui, posso clicar no OK. Clico ali, olha só. Tá aí meu índice. Só dei um clique, gente. Na verdade, nós vamos ter que configurar tudo lá dentro da janela de diálogo de Table of Contents. Então é isso que nós vamos ver. É lógico que eu quero mostrar para vocês nessa aula como colocar pontinhos entre esses espaços, enfim. Vai ficar bem legal mesmo, ok? Posso deletar isso aqui. Vou lá para o meu capítulo 1 do documento, só para que vocês entendam a estrutura desse documento e o que exatamente no Table of Contents, quais serão as coordenadas que o Table of Contents vai pegar para conseguir pegar esse nome, o nome da minha seção, enfim. Por exemplo, se eu selecionar essa palavra, o que é o InDesign, nos meus estilos de parágrafos, eu tenho ali um estilo de parágrafo que seria o nome do meu capítulo. A estrutura é bem simples, eu tenho só capítulo e só seção nesse documento. Então, se eu pegar esse outro texto que eu tenho aqui, esse cara está como nome da minha seção. Quando você estiver criando o seu documento, você vai saber exatamente o que é um capítulo, o que é uma seção. Bom, eu estou falando capítulo e seção, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser seção, pode ser um indicador, pode ser o que você quiser. Eu só estou usando essas bases, tanto que o InDesign usa esse painel como book. Nós já sabemos que isso não serve só para book, serve para qualquer outra coisa. Eu quero só que vocês abram a mente de vocês que isso não é exatamente só para livro. Isso é para qualquer outra coisa que você possa imaginar que você possa usar isso. Então, abram a mente de vocês. Tá bem mal diagramada essa coisa aqui, mas eu vou deixar do jeito que tá. E outra, esse é um documento de ensino. Esse documento realmente não tem um significado. Eu criei só para gravar essas aulas para vocês. Então eu peguei aqui um texto qualquer, um título qualquer, e apliquei para esse cara o nome de uma seção. E esse aqui de cima, esse texto aqui de cima, é o nome do meu capítulo. Se eu for lá no capítulo 2, eu tenho esse cara aqui em cima, que é o nome do meu capítulo. Eu tenho outro texto aleatório aqui, que eu selecionei, que é o nome da minha seção. Ok? Entendemos essa estrutura? Você pode aplicar a mesma coisa no seu documento. Lembre sempre de criar um estilo de parágrafo. Para criar esse estilo, vamos dar uma prévia aqui para vocês, basta clicar nesse carinho aqui chamado Create New Style. Ele vai criar um novo estilo de parágrafo. Se já tem alguma coisa selecionada no seu documento, ele vai pegar exatamente as informações desse estilo que está selecionado. Se eu clicar 2 vezes nesse estilo que eu acabei de criar, eu posso dar o nome, teste, enfim. Aqui eu tenho todas as funções de edição, de diagramação desse específico estilo de parágrafo. Os mais básicos são, é claro, o tamanho, a fonte, se você quer que seja bold, enfim. Outra coisa que é a cor dos caracteres, nesse caso está preto, enfim. Basicamente é assim que você constrói o seu estilo de parágrafo. Basicamente mesmo, porque eu quero tirar uma aula para explicar cada um desses itens, para que nós possamos ver isso com mais calma. Nós estamos pulando uma variedade de coisas, como eu disse para vocês no começo da aula, para ajudar um pessoal aí que já tem exigido coisas mais complexas. Bom, aqui em cima nós podemos dar um nome para esse estilo, ok? Dar um cancelar e vou jogar na lixeira esse estilo porque eu não quero. Lembrem-se sempre que vocês precisam criar somente uma única vez esses estilos. Depois, usando Synchronize, você pode aplicar esses mesmos estilos para todo o seu documento. Ok? Deixa eu selecionar esse carinha aqui de novo, né? Aliás, já estava selecionado. Esse é o nome do que seria de uma seção. Ok? Dou um comando S, posso fechar isso aqui também. Agora, vamos criar o nosso Table of Contents. Vamos ver a estrutura dentro daquela janelinha de diálogo. Bom, para criar, primeiramente nós precisamos criar um frame, usando a ferramenta de texto, né, a ferramenta de Type Tool.
Criamos esse frame, eu criei esse frame chegando até esse ponto aqui, até essa segunda coluna exatamente. Eu nem havia pensado em criar um index, uma tabela de conteúdo aqui, parece que não vai encaixar tão bem, mas enfim, novamente eu digo para vocês, é o arquivo da aula, eu não sei como é que vai ficar. Se ficar ruim, ficou ruim, né? O que interessa é que nós venhamos a fazer essa tabela de conteúdo automática. Bom, vamos lá. Uma vez que esse frame está criado, né, só para que vocês possam ver, está aqui o frame, exatamente nessa posição. Seleciono o frame, clicando sobre ele, está piscando ali o meu pauzinho de texto, né? Agora posso acessar o menu de Layout e o item Table of Content. Vou selecionar o Default para começar do zero. Bom, pessoal, vamos lá. Nós temos várias opções aqui. Vou dar um fewer options aqui, porque as outras opções eu quero mostrar depois. Para a gente não ficar mais confuso ainda com tanta função aqui, né? Vamos ocultar algumas coisas. Bom, o título. O que é o título da nossa tabela de conteúdo? É o nosso index. Opa. Ou o nome que você quiser. Pode colocar tabela de conteúdo, index, ou table of contents, ou TOC, enfim, coloque o que você quiser. E o que esse título vai receber? Sempre que quando nós formos colocar um atributo de estilo aqui dentro dessa janela de diálogo, nós temos que colocar outro atributo de estilo se você quiser. Não é um padrão, só se você quiser, para a coisa ficar realmente bonita.